Fala pessoal, tudo bem? Professor Jean Azevedo, plataforma Gabaritagel, uma aula sensacional. Vamos falar de gestão ambiental. O nome já diz do que nós vamos tratar. A gestão do meio ambiente. Mas toma cuidado, quando eu falo meio ambiente, não entenda somente meio natural. Meio ambiente não é só o meio natural, e sim o ambiente construído pelo homem, a cidade, e o meio natural. É a relação dos dois pares. Então você tem o homem intervindo no meio natural, desconfigurando esse meio natural. E esse meio natural dá respostas negativas a essa intervenção do homem. Aí vem quem para regular essa relação desarmônica? A gestão. Eu vou gerenciar essa relação, a fim que essa agressão da natureza frente ao homem e o homem frente à natureza se equilibre. Sabe como chama isso? Desenvolvimento sustentável. Uma das práticas da gestão ambiental, olha aqui, mega importante, é o desenvolvimento sustentável. Guarda isso, que isso vai aparecer na sua prova, fazendo essa relação. Suave? Tá, Jean, quando aparece o desenvolvimento sustentável? Guarda, que vocês vão ver nessa segunda parte aqui, quando eu falo dos eventos que ocorreram no mundo para começar a discussão sobre a conservação e a preservação do meio ambiente. Então vem cá, a degradação do homem em relação à natureza se dá início na primeira revolução industrial, ou melhor, se intensifica na primeira revolução industrial. Mas essas degradações, elas continuaram e se intensificaram, principalmente na segunda revolução industrial, quando o homem troca a fonte de energia e passa a utilizar o petróleo muito mais poluente. Com isso, se intensifica ainda mais a agressão do homem com o meio. E o meio começa a dar respostas. Por exemplo, variação de temperatura em mesoclima. E que é isso, Jean? Vamos pensar, microclima. Então, a variação da temperatura dentro da cidade em áreas bem pequenas. Então, você está numa área da cidade a 15 graus e a outra área a 18 graus, outra área a 21 graus. Isso se chama ilhas de calor. Variação de temperatura no meio urbano e também na área rural. Uma diferença que pode chegar até 6 graus. Isso é um absurdo. E isso reflete na vida do homem. Fora outros problemas, como inversão térmica. Além disso, o petróleo é um dos principais responsáveis pela emissão dos gases do efeito estufa, que são responsáveis pelo aumento da temperatura no planeta Terra, o famoso efeito estufa e o aquecimento global. Suave? Tranquilo? Tá, Jean, mas esses impactos, eles são somente ambientais? Claro que não. É um outro erro, é uma outra pegadinha que pode aparecer na prova para você. Os impactos sempre são socioambientais, porque há uma relação entre o homem e a natureza nesse meio. E a relação não é somente o homem ataca a natureza, o homem ataca a natureza, não. A natureza também ataca o homem. Vou te dar um exemplo. O homem, ele canaliza o rio, a área de várzea ele permeabiliza, então as gotículas de água elas não percolam pelos grãos do solo e vão direto para o rio. Então vão encher o rio extravasa, a água ocupa a área de várzea. Ocupando a área de várzea provoca enchente. Se você tem ali um processo mais intenso, o alagamento é um exemplo de relação onde o meio natural agride o homem. Uma outra forma de agressão é a ocupação de morro. O que acontece? Deslizamento de terra,
ele é natural. Qual é o problema? O homem estar ocupando uma área irregular. O solo satura por conta da chuva e escorrega. Se tiver casa, leva-se vidas. Tá nesse exemplo de impacto socioambiental onde o homem sai perdendo. Tranquilo até aí? Tá? Nós estamos aí discutindo a questão da relação homem-natureza nesse meio. Porque no momento que você tem toda essa disputa, vem a gestão para diminuir os impactos provenientes dessa relação. Então isso é gestão, é gerir a relação homem-natureza. Suave, tranquilo? Tá, mas Jean, a gestão ela busca a preservação ou a conservação? Há uma diferença. Conservar, eu vou utilizar, mas não vou degradar. Conservar, eu vou utilizar, mas eu não vou degradar. Eu posso fazer uma política de recompensar aquela minha ação no meio. Por exemplo, eu corto uma árvore para fazer uma rua. Aí eu vou e planto outra árvore em outro lugar. Isso aqui é uma política de gestão ambiental, buscando o desenvolvimento sustentável. Quando eu falo de preservação, é deixar lá. É deixar, ficar olhando. Eu posso cortar a árvore? Não. Então, ó, toma cuidado. A gestão ambiental, ela sempre se pauta na conservação. Então, em nenhum momento ela levanta a bandeira. Não pode cortar essa árvore. Ela vai questionar o porquê cortar essa árvore, mas ao mesmo tempo ela vai permitir, se for necessário, e vai dar ali caminhos para recompensar esse impacto. A gestão ambiental sempre está casada com o desenvolvimento sustentável. Tá, Jean, mas quando começa a se discutir isso, já que você falou que na segunda revolução industrial as pessoas também não estavam nem aí, mas começaram a perceber os impactos provenientes dessa relação homem-natureza. Sim, em 1933 foi a primeira vez que pessoas se reuniram e falaram o seguinte: olha o que estão fazendo na África. A caça liberada está acabando com a fauna. Então nós precisamos preservar, porque aqui nós estamos falando de um ser vivo de difícil recomposição. Vamos falar, se você mata ali todos os elefantes da África, dificilmente eles vão se recompor, vai aparecer de novo. Não, ele vai ser extinto. O animal aqui, ele é extinto. Por isso que nós temos que falar em preservação em seu estado natural. Foi a primeira vez que se discutiu, mas em nenhum momento se levanta a bandeira de desenvolvimento sustentável. Isso é muito novo, muito novo. Calma aí, tô gerando suspense. Em 1971, se reúnem para discutir limites para o crescimento. Uma galera do MIT, a universidade renomada nos Estados Unidos, começaram a colocar a culpa de todo o impacto socioambiental, de degradação ao meio, nos países pobres. Essa galera, ela era neomalthusiana. Guarda isso! Neomalthusiana. Jean, que é isso? O nome aqui já deixa claro, né? Neo são os novos malthusianos. Malthus era um cientista que estudava demografia e aí ele passou a analisar o crescimento da população e a produção de alimentos. Ele falava o seguinte, que a população ia crescer de 2 para 4, de 4 para 8, 8 para 16, 16 para 32, para 64. E a produção de alimento ia crescer de 1 para 2, para 3, para 4. Consequentemente, em algum momento da história, o mundo ia ter um total déficit de alimento. A população ia crescer tanto que não ia ter comida. Malthus dizia isso. Ele esqueceu muita coisa, dentre elas a evolução da ciência, a revolução verde no campo, que acelerou a produção de alimento. Nós passamos a ter os alimentos industrializados, que supriram a necessidade da população. Fora que a população mundial ela não cresceu dessa forma.
Se ela tivesse crescido, a gente já teria mais de 100 bilhões de pessoas e não 7 bilhões que nós temos hoje. Malthus esqueceu. E os neomalthusianos, eles falam o seguinte: o pobre é responsável pela sua própria miséria. Daí que vem os neomalthusianos, que jogam a culpa nos países pobres, que não fazem um controle de natalidade. Consequentemente, com a população crescendo, a pressão sobre os recursos naturais é maior. Então, impacto na água, impacto no solo, impacto no ar, e isso reverbera para o mundo todo. Eles jogam a culpa e isso foi aceito. Você acredita? Eles esqueceram que os maiores produtores são os países ricos, aqueles que mais queimam combustível fóssil, como carvão mineral, como petróleo. Os países pobres, sim, pressionam o solo para a produção de alimento. E muitas vezes esses países pobres fazem isso amando dos países ricos. E a comida não fica nesses países pobres, vai para os países ricos. É a relação aí desigual entre países centrais e países periféricos que tem no mundo. O debate mesmo vai acontecer em 1972 em Estocolmo, na Suécia, com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Fica ligado que se aparecer na prova, aparece isso daqui. Ah, mas já me explica melhor. Sim, foi aqui que começa a se discutir o conceito de desenvolvimento sustentável, que é uma das bases da gestão ambiental que eu apresentei para vocês. Começa-se a mensurar mais esses impactos. Olha, nós temos impacto na água, nós temos impacto no solo, um processo de desertificação. Nós temos impactos no ar. Se você vê países muito industrializados, a quantidade de particulados suspensos no ar são tremendas. Então você começa a ter dados e coloca o mundo em alerta. Se faz alguma coisa aqui? Não, porque a discussão ainda era política, você tinha um grande conflito que era a Guerra Fria, então só ficou no blá blá blá. Você sabe quando começa a colocar em prática o desenvolvimento sustentável? Somente em 1992, com a Eco 92. Perceba que aqui é um novo mundo que está surgindo. Então nós temos aí a nova ordem mundial, o fim da bipolarização. Você tem aqui o neoliberalismo ganhando força e a questão do desenvolvimento sustentável. É uma terceira via aí de mudança do mundo. Tá, Jean, mas o que é esse desenvolvimento sustentável? Presta atenção, anota aí. É a relação homem-natureza de forma equilibrada para que os recursos naturais satisfaçam as nossas necessidades do presente, mas também da galera do futuro. Tranquilo? É isso que você tem que saber, é isso que o pessoal vai cobrar de você. E essas práticas começaram a ser colocadas em prática. Por exemplo, Protocolo de Kyoto, que é a redução da emissão dos gases do efeito estufa. Mais recentemente, o Acordo de Paris, que é a redução da produção industrial, querendo o menor impacto no meio ambiente. Nós temos aí o crédito do carbono, a diminuição do desmatamento em países que detêm grande biodiversidade, como o Brasil. E o Brasil reduziu, tá? Reduziu demais o desmatamento por conta desses tratados assinados a partir da Eco 92, na Rio+10 e na Rio+20, onde se volta para mensurar os resultados positivos da aplicação de políticas de desenvolvimento sustentável no mundo. Cara, que aula, hein? Olha, abrangei aí toda uma discussão, primeiramente, sobre a relação homem-natureza, qual é o papel da gestão nessa relação, que essa relação ela é desarmônica para ambas as partes. Falei da questão da conservação, preservação e discorri para você todos os momentos que envolvem a discussão da gestão ambiental. Então, tamo junto? Então, pra cima deles. Show de bola, hein? Gabarita Gel.